No livro de Deuteronômio, no capítulo 6, a palavra do Senhor diz assim: guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. E é com essa instrução maravilhosa na palavra que nós te damos boas-vindas ao Palavra Viva. Olá, sejam bem-vindos ao Palavra Viva. Olá, novamente, Pastor Marcel, que já é de casa, já está conosco aqui pela segunda vez. E hoje, né, Jamile, nessa série especial que nós estamos fazendo, dedicada às crianças, né, em comemoração aí ao mês que se celebram, que se registra, né, uma celebração às crianças, vamos falar sobre a figura masculina na educação espiritual da criança. E para isso, o nosso pastor, irmão e pai, Marcel, seja bem-vindo, pastor. Paz do Senhor Jesus, eu que agradeço pela honra de estar participando da Palavra Viva, onde o nome de Deus é glorificado e será mais uma vez nessa noite. Amém. Pastor Marcel, fale pra gente, o senhor é pai? Sou pai de Mateus Augustus Marcuse Ferreira Lopes, atualmente com 3 aninhos de idade. Uma riqueza, uma bênção, um desafio no tocante aos ensinamentos, né? E é muito feliz, tenho certeza de que a maior felicidade quando eu encerro o dia após o trabalho é de encontrar com meu filho, com minha esposa também e desfrutar desta grande bênção que Deus me concedeu, e acredito que todos os pais têm a mesma percepção destas palavras que eu estou falando, vivem e desfrutam desta bênção. Glória a Deus. Verdade, isso é um desafio, né? Ser pais. E como é prazeroso quando a gente volta para casa, né? E ver os nossos filhos ali. É maravilhoso. Só quem já experimentou isso sabe a bênção que é. E é algo assim muito paradoxal, né? Porque todo mundo que tem fala que é uma canseira, que é uma correria, que é um desafio. Mas eu não conheço ninguém até hoje que se arrependeu de ter tido filho. Eu não conheço. Não. Vocês conhecem? Não. Verdadeiramente não existe, né? Eu acho que não existe, né? E se existir, é uma exceção terrível. Eu acho que o filho dá sentido, né? Depois que um filho chega, a vida da gente tem muito mais sentido. É verdade, né? Supera todo e qualquer cansaço. E a criança é uma bênção de Deus. Jesus, certa vez, falou, né? Deixai as criancinhas virem até a mim, porque delas é o reino de Deus, o reino dos céus, né? Então, a criança, ela é inocente. Nós conhecemos são 2 palavras jurídicas, né? Menor púbere, menor impúbere. Quando nós falamos do menor impúbere, ou seja, a criança até certa idade, está na fase de adquirir conhecimento. E o mundo traz muitos conhecimentos, principalmente hoje com a tecnologia, as redes sociais. Então, as crianças hoje coisa que no passado não acontecia muito. Criança sabe ligar carro. O meu filho com 3 anos de idade já sabe ligar o carro, sabe buzinar. Não tem como disfarçar. Ele sabe onde fica o chocolate na despensa. Minha esposa comprou algumas presilhas para impedir ele de abrir. Ele aprendeu a abrir a presilha. Então ele puxa a cadeira, sobe na pia. Então, sabe mexer no celular. Mas isso e é tudo um aprendizado que vem desta geração nossa através do celular, do aparelho celular. Então, é muito importante nós termos a ciência de que é muito necessário nós combatermos algumas e muitas, na verdade, filosofias mundanas dentro de nossa casa, porque a criança tem facilidade de aprender. A criança não é como o adulto. Exemplo, eu lembro muito bem
de algumas palavras. Exemplo, eu falei uma vez com um pastor lá na minha casa, falei a paz do Senhor, pastor. Aí meu filho ouviu, não falou nada. No outro dia ele viu o pastor, paz do Senhor, pastor. Então ele repetiu. Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Tem um rapazinho que trabalha para mim na construção de um imóvel, que o nome dele é Raimundo, né? Aí eu perguntei, Raimundo, você vai trabalhar amanhã? Aí meu filho repetiu, Barrundo, ele não fala Raimundo, ele fala Barrundo, Barrundo. Aí eu até dei risada certa vez, porque o Raimundo estava em uma altura, acho que de 7 metros, né? Rebocando uma parede, fazendo os treinos assim. E aí meu filho olhou e falou, pula, Barrundo, pula, Barrundo. Aí eu falei, não pula não, Barrundo, fica aí, não pula. A inocência, né? No pensamento dele, pular não aconteceria nada. Por isso que Deus é apaixonado e trouxe esse sentimento a todos nós, pelas crianças, em nome da inocência, em razão da inocência, que quando ele falou pula, ele não imaginou, não sabe sobre a morte, isso, não conhece, não sabe. Então é uma maravilha nós, nessa oportunidade, podermos falar sobre esses desafios. É interessante falar isso porque o mundo evoluiu, mas os desafios são os mesmos, né? O mundo hoje está muito tecnológico, as crianças sabem muita coisa que nós não sabíamos na nossa geração, mas assim, os desafios são os mesmos, né? De criá-los no caminho do Senhor. Eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Esse programa de hoje, pastor, a gente vem numa sequência, né, Jamile? Um primeiro foi sobre educação espiritual. Aí nós tivemos também depois uma avó que educa em casa com o ensino doméstico, o ensino da criança na perspectiva doméstica. E hoje é um programa voltado, sobretudo, à referência masculina na educação espiritual das crianças, né? Eu tenho uma pergunta sobre isso. O pai, ele nasce quando a criança nasce, no caso do senhor, é claro, na vivência do senhor, ele nasce a partir do momento que a criança vem ao mundo efetivamente, ou o senhor já se sentiu pai quando a criança ainda estava no ventre? Quando a criança ainda estava no ventre, eu já me sentia pai, mas o homem é diferente das mulheres, lógico. Então o sentimento é um pouco diferente. Quando nasceu, é um amor que é um pouco diferente daquele que é demonstrado pelas mulheres, porque a mulher é aquele amor, abraçar, beijar, o homem é um amor de correr, brincar, de dar um tapa, eu acho, de levar o conhecimento àquela natureza. Exemplo, meu filho é homem, então, olha, você é macho, você é homem. Então tem esse quesito que é um pouco diferente das mulheres. Agora, a mulher para corrigir, ela é mais severa do que o homem, no bom sentido da palavra, né? E é bonito ver esse equilíbrio, né, Jamile? Porque, assim, a mãe de um jeito, o pai de outro. E eu não sei se vocês já viram, tem uns vídeos na internet que eu dou muita risada, que é como o pai lida com a criança no ambiente doméstico. Por exemplo, o pai quer, digamos assim, distrair a atenção da criança. Eu vi um vídeo que o pai colocou a criança na frente da máquina de lavar roupa, porque aí fica girando, prende a atenção da criança. Ou o pai vai quer fazer a criança comer, ele pega aquelas pistolinhas de água e joga na... Então é muito diferente. E acertou. Eu não sei se foi por revelação, mas realmente acontece isso. Minha esposa vai treinar, quando ela vai... Aí eu fico olhando o bebezinho, né? Ela vai para academia. Aí, quando ela está em casa, ele fala assim, papai, dá chocolate, toate, né? Não é chocolate, é toate. Dá toate, toate. Aí, quando a mãe está presente, não, chega de doce. Aí, quando ela vai para academia, o menino gruda no meu pé, dá toate, dá toate. Já aí sabe, ele dá pra se livrar. 30 minutos depois, dá toate, aí eu vou lá, pego, o menino come tudo. Se livrar. Fica à vontade. Me deixa em paz. Fica à vontade. Não, e o pior, começa a comer o chocolate, interrompe, não quero mais chocolate, salgadinho. Aí vai pedindo tudo. Para pegar tudo. Tudo. E o homem, eu vou falar, né, no meu caso, né, eu não resisto. E
Meu filho é imperativo, insistente. Ele fica 1 hora pedindo. Agora, quando a mãe está perto, ela briga 2 vezes, reclama, ele já obedece. E eu não consegui conquistar esse ser. Por quê? Porque quando minha esposa reclama, que dá um tapinha, né, lógico, né, tudo com cautela, tudo, ele chora e ela deixa. Não, e já eu não. Eu vou e reclamo, ele chora, eu abraço. Aí eu, não, pare de chorar. Aí ele acostumou com esse tratamento. É o equilíbrio, né? Eu acho que traz bem essa percepção do homem e da mulher. E ainda mais, adentrando observamos na Bíblia, né? Exemplo, Ana, que era estéril, quando ela pede um filho a Deus, e Deus concede que Samuel seja gerado no ventre da Ana, e Ana faz uma promessa de que se nascer um filho varão, ela entregará para o Senhor, né? E ela leva o filho e entrega ao sacerdote Eli. Olha como a mulher é diferente do homem. Eu nunca teria coragem de fazer um negócio desse, de pegar o filho, por mais que fosse um sacerdote, entregar e falar, pronto, deixa, cuida dele aí, educa, que ele seja um profeta, e entregar e voltar como se nada tivesse acontecido. E foi bom o senhor tocar nesse ponto, né, do exemplo de Ana, né, de levar a criança para o sacerdote. Claro que havia um voto ali, né, em razão dela ser estéril, e então ela engravidar, e ela falou que devolveria ao Senhor para servi-lo, né? Devolveria. Mas nos remete a algo que faz parte da educação judaica, né, que remete ao Velho Testamento, e que nos alcança no dia de hoje, que é o compromisso, né, de se educar uma criança dentro da casa do Senhor. Corretamente. Naquele tempo, eu acho que era muito, tenho certeza de que era mais fácil. Naquele tempo não existiam redes sociais, celular. Então, tudo se resumia àquele versículo que Davi cantou, dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor nosso Deus. Então, imagina uma época em que não existia iluminação pública, 18 horas tudo escuro, e aí alguém fala assim, vamos na casa do Senhor. Lá tinha um azeite, tinha a minorá, os castiçais, tudo funcionando, iluminando o ambiente. Imagina que coisa linda. Então, e o culto, naquele tempo, até hoje os judeus, eles dançam, eles cantam. Olha, 150 salmos, 150 louvores, entre eles Asaf, o salmista Davi. E quando eles começavam a cantar, a louvar, a Bíblia diz que traz a informação de que a glória de Deus era revelada. Em algumas passagens, os sacerdotes não conseguiam ficar em pé, caíam com o poder de Deus. E aí imagina as crianças que desejavam serem instrumentos de Deus por visualizarem o poder de Deus na vida, não apenas dos pais, mas dos tios, dos amigos, dos colegas, uma sociedade completa com a glória de Deus. É um sonho, e nessa oportunidade eu profetizo em nome de Jesus que nesta cidade e até os confins da terra, este poder, esta glória de Deus será revelada através de cada família desta pessoa que está ouvindo e até mesmo daquele que não ouviu este programa, em nome de Jesus. Amém. E é interessante falar sobre essa questão de Ana, porque é um caso atípico, né? Como Letícia salientou. Porque você vê que quando Abraão ele foi oferecer, ele foi cumprir o que Deus tinha pedido, né? Ele levou Isaac, ele não falou com a esposa, porque com certeza haveria, né, objeção. Então, assim, o homem normalmente é mais frio para essas coisas. E Ana, né, ela fez um voto e ela foi fiel. Boa essa ela palavra. Entregou, né? Porque o Abraão, mesmo, com certeza aquilo doeu no coração dele, era o filho amado. Mas ele obedeceu, ele levou Isaac para sacrificar. E você vê que quando foi para despedir de Agar, ele também teve essa frieza,
né? Vamos dizer assim. Verdade mesmo. O Verdade. homem, ele é mais racional, mas a mulher não. Então, o que chama atenção na questão de Ana é que, apesar dela ser mãe, né, a mulher é mais emotiva, ela foi fiel a Deus. Ela entendeu que aquele filho que Deus gerou no ventre dela foi a obra realmente do Espírito Santo, porque ela sabia que ela não conseguia ter filhos, enquanto o marido tinha vários com Penina. E aí ela faz um voto a Deus, Deus dá esse filho, e ela sabia que ele não era dele, ele não pertencia a ela. E ela entrega aos pés do sacerdote para servir ao Senhor. Interessante ainda quando o sacerdote Eli percebe que Ana estava orando, que só movia os lábios, e ele pergunta: estás embriagada a uma hora dessas do dia? E ela responde dizendo assim: não tenha tua filha como serva de Belial. Né? Aí na Bíblia nós encontramos também os filhos de Belial. Em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 16, Ana disse assim: não tenha tua serva por filha de Belial. Filha de Belial. Por quê? Os filhos de Belial são os filhos da desobediência, que se afastam de Deus, que não gostam de Deus, mentirosos. Lá em 1 João, se não me falha a memória, capítulo 3, não falhou a memória não, capítulo 3 de 1 João, aí está escrito: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aquele que pratica a verdade é filho de Deus, mas quem pratica a mentira é filho do diabo. Então a criança, ela no período de inocência, ela vai de certa forma imitar o comportamento dos pais, lógico que respeitando essa diferença. Eu acho que assim, um pensamento meu, é uma filha, o pai vai se aproximar, mas tem que andar mais com a mãe. É um filho, lógico que a mãe está ali o dia inteiro, mas tem que andar muito com o pai. E justamente para a criança poder identificar o comportamento, até a questão da sexualidade, com todo respeito. Da responsabilidade. Da responsabilidade, isso. O menino aprende a ser homem com o pai, né? Isso, corretamente. Então, assim, quando tem um filho e a mãe, e não tem, exemplo, aí tem uma prima e o pai não está presente, o que a criança vai geralmente assistir? Aqueles desenhos que tem menina, boneca, não sei o quê. E o homem, como bem disse a minha irmã abençoada, o homem ele é mais frio. Em alguns que não, né, se preocupa. Exemplo, minha esposa, eu crio alguns peixes, aí tem um tanque, aí minha esposa fala: não deixe ele encostar no tanque. Aí quando ele está comigo sozinho, eu sento aqui, fica com a varinha de anzol. Eu estou olhando, aí eu fico lá, cuidado para você não cair, né? Lógico que com todo cuidado. Claro. Então, é uma liberdade assistida. Isso, o homem não tem medo desses. Já a mulher fica com aquela preocupação. Mas tudo isso é um conjunto. Deus, tanto um quanto o outro, tudo projeto de Deus. E no final das contas, dá certo. E é justamente esse equilíbrio que o senhor está falando, né? Da importância da figura masculina para que a criança consiga, se for um menino, que ele consiga reproduzir o caráter do pai, né? Os padrões, digamos assim, de conduta do homem, né? De comportamento, de responsabilidade, de respeito com a mulher. Se for uma menina, ela enxergando o pai dela, ela conseguir ter a sensação de segurança, de conseguir, olha, se meu pai trata minha mãe dessa forma, então, quando ela já for adulta, for jovem, enfim, for namorar, ela saber que existe um parâmetro daquilo que é positivo para ela se relacionar. Não, meu pai nunca gritou com a minha mãe, então por que esse rapaz acha que pode gritar comigo? Né? Então, por isso como é bom quando se consegue educar uma criança com a referência de pai e de mãe. E um pai equilibrado, né? Não, tudo isso é exemplo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 14, porque quando nós trazemos essa informação, estamos refletindo sobre o pai crente e a mãe crente. Agora, quando tem um pai descrente e a mãe crente, ou vice-versa, a mãe crente e o pai descrente. E aí geram alguns conflitos. Eu atendi uma certa vez
Já atendi alguns clientes nesse ritmo, que o pai não é crente, a mãe é crente. E o pai quer levar o filho, exemplo, para jogar bola. Quer levar o filho para nadar, piscina, praia. E a igreja que a mãe frequenta ensina. Eu não estou falando o nome da igreja, então vamos com cautela. Olha só, e a igreja ensina, isso é do diabo. Aí existem alguns conflitos assim, dessa forma. Aí a criança fica, vixe, isso é do diabo. O pai, que do diabo? Que isso? Não é do diabo. Aí lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14, está escrito que o marido descrente é santificado, o marido descrente é santificado pela mulher. A mulher crente, né? E a mulher descrente é santificada pelo marido crente. Isso. E dessa forma os filhos não são imundos, mais imundos. Porque na Bíblia, quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele está trazendo uma referência do Antigo Testamento de que a criança que não é apresentada a Deus e que não aprende, que não... Exemplo, o judeu, ele é obrigado a estudar o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Um adolescente judeu, ele vai falar decoradamente, armazenado na sua alma, capítulos de Deuteronômio, de Gênesis. Vai explicar, vai não apenas repetir o que está escrito, vai fazer uma exegese, vai explicar sobre aquilo. Então o judeu, ele já nasce com essa cultura de que a palavra de Deus é poder. Exemplo, no Brasil nós temos muitos desenhos, o Homem-Aranha, Super-Homem, que são fictícios. Quando a criança cresce, percebe que aqueles desenhos, esses animadores não existem. Não existe o Super-Homem. Então, de certa forma, isso é frustrante quando a pessoa descobre que aquilo não é de verdade. Até o momento em que pensa que esses heróis existem, que não são fictícios, a criança está ali. Mas quando descobre, existe uma frustração. Já na cultura dos judeus, eles estudam sobre Sansão. E quando a criança cresce, o pai fala, existiu mesmo, é de verdade. Glória a Deus por isso. Amém. Então eles aprendem sobre Gideão. É verdade, meu pai, foi com 300 soldados, venceu a batalha. É verdade. Então, observa... Os heróis da fé. Né? Da fé, os heróis da fé. Então, o que acontece? Só que acontece o seguinte, que a nossa cultura, o Brasil, por favor, me corrija se eu estiver errado, tem 524 anos, o Brasil, né? Sim. 524 anos. Então, nós somos uma nação nova. Nós não nascemos... Nós falamos assim, a Bíblia ensina a orar por Jerusalém. Aí tem eu sou brasileiro, né? Tem pessoas que falam assim, eu sou israelita, não sei. Não, eu respeito, lógico, nós somos apaixonados por este território, mas eu sou brasileiro, nós somos brasileiros. Então, a nossa nacionalidade é essa. E a nossa cultura não é de Bíblia. Nós não temos essa cultura de... Exemplo, eu nasci em uma família tradicionalmente católica. Eu não, de criança... Até certa idade, talvez 22, 23 anos de idade, eu não tinha costume de ler a Bíblia. Era Pai Nosso, né? E outras orações. Isso, outras orações. Então, assim, não era costumeiro, mas eu fui ensinado por meu pai, por minha mãe, a ser direito, a fazer o que é certo. Aí se cumpre o que está escrito na Bíblia. Tem ímpio cobra de justo e justo cobra de ímpio. Então... O que acontece? Eu falei de um casal em que o marido não é crente e a mulher é crente, ou vice-versa. Como é que resolve essa questão? A Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, já diz que se tiver um crente, a criança já está na bênção. Amém. Não é imunda essa criança, está na bênção. E aí o senhor falou assim, né, de nós não termos a cultura da Bíblia. E o quanto é importante aqui nesse espaço a gente reforçar que enquanto pais existe um dever, né? Existe um dever nosso de estudar com os filhos a palavra. Se nos intitulamos cristãos, crentes em Deus,
se declaramos que essa é a palavra de Deus, é nossa missão conhecer a palavra de Deus e ensinar. No versículo de Deuteronômio que a gente abriu, ensina quando você levantar, quando você estiver andando, quando você deitar, ou seja, é em todo o tempo. E cumprir princípios, né? Porque tem gente que mesmo que não se denomina cristão, mas cumpre princípios e eles prosperam. Porque o segredo está em obedecer a palavra, os princípios de Deus. Né? É uma batalha, viu? Porque o mundo é contra a Bíblia. Sim. Nós assistimos hoje, não é nação, é o mundo inteiro. É países de primeiro mundo. Eles são contra a palavra de Deus. E a criança, é isso que... uma armadilha do inimigo. É embutir essa filosofia mundana de que Deus não existe, de que quem escreveu a Bíblia, supostamente no pensamento deles, foram homens, que não é inspirada por Deus. Então, a criança vai para a escola. O que ela aprende? Quem é o professor? Nós não temos controle sobre essas questões. Eu estava ouvindo uma pregação do pastor Marco Feliciano e gostei muito de uma palavra que ele falou, que ele disse assim, que filho de pastor sofre muito, porque a igreja e a nação cobra, e a sociedade cobra, você é filho do pastor. Aí o pastor Marco Feliciano disse, não é porque é filho de pastor que é pastor. Exemplo, filho de advogado é advogado? Não é advogado. Filho de promotora? Não é. Então, assim, são questões que nós conquistamos. Então, o pastor Marco Feliciano disse que certa vez estava pregando contra o adultério na igreja que ele pastoreia, e disse que ele pregou com carinho, de uma forma que não machucasse ninguém. E quando ele chegou na casa dele, ele disse que chegou uma mulher, não era mulher, ainda uma adolescente, talvez, se não me falha a memória, dizendo que não queria mais aquele relacionamento e continuar na prática pecaminosa. Aí ele disse, mas por que você decidiu vir conversar comigo sobre isso? Não, pastor, eu quero que converse para conversar com o namorado dela, para ou eles resolviam e casavam, ou para o pastor falar, orientar ele a não procurar ela mais. Aí como foi que isso aconteceu? Foi uma obra do Espírito Santo. Aí fica uma pergunta, será que os pais não ensinaram? A mãe ou o pai, será que não ensinou? Com certeza deve ter ensinado. Só acontece o seguinte, que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. É importante nós lançarmos essa semente que é a Bíblia, para que venha produzir os frutos, e eu tenho certeza que por um momento ou outro pode ficar como uma figueira sem frutos, mas no momento certo vai germinar. A questão, o senhor falou se os pais ensinaram ou não. Talvez tenha ensinado de forma errada. Porque muitos pais antigamente diziam que não faça isso que é pecado. Mas não chegava para o filho, muitas vezes ensinava, não faça isso, porque isso desagrada a Deus. Isso é um exemplo, a questão da bebida, né? Que muita gente cria aquela polêmica. Mas a Bíblia não fala que é pecado beber. Mas por que a gente não bebe? Porque a própria Bíblia diz o quê? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E a própria Bíblia diz o quê? Quem destruiu o templo, né, o corpo, Deus o destruirá. Então, assim, é fácil chegar e dizer assim, não, Letícia, não beba bebida alcoólica porque é pecado. Tem muita gente que só diz assim, não pode beber, é pecado. Mas por que é pecado beber? Por que é pecado fumar? Entendeu? Porque quando eu fumo, eu destruo o meu corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Então, muitos pais aprenderam errado e repassaram de forma errada. E por isso, por essa superficialidade, os terminam desobedecendo. Por não ter essa noção. Isso. Né, o que é que, na verdade, ele está ofendendo. Isso, porque quando a gente conhece a palavra verdadeiramente, a gente entende o porquê a gente faz e o porquê a gente não faz. Isso tá o X da questão, é a liberdade, que às vezes o pessoal fala assim, mas crente não pode isso, crente não pode aquilo. Eu falo sempre, crente pode tudo. Agora, crente é livre para escolher fazer ou não.
E quem ainda não é livre, infelizmente, é escravo do pecado. Aí bebe porque não resiste a um copo de cerveja. Fuma porque não resiste a um cigarro. Sabe, assim, sucessivamente. Mas, assim, muitos pais só diziam assim, não pode ter relação sexual antes do casamento. É pecado. Sendo que a gente sabe que não é fácil, né, ter uma vida santa. Mas a pessoa resiste por quê? Porque sabe que aquilo ali desagrada a Deus e tal. Vai quebrar um princípio. E isso vai quebrar um princípio. Mas antes, até muitas igrejas, não só os pais, mas muitas igrejas só dizem isso. É pecado. É pecado. É tão interessante isso que o sacerdote Eli, na Bíblia, ele foi um sacerdote honrado por Deus, um instrumento. Foi através dele que nasceu o ministério do profeta Samuel. Quando criança, e Deus falou com Samuel. Acontece o seguinte, que talvez a minha falha, que eu revelei essa minha falha de ceder, pode comer chocolate, isso não está certo. Exemplo, os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, o sacerdote Eli percebia que eles estavam pegando da oferta, comendo a melhor parte da carne, o que era pior deixava para Deus. Então, nós temos um homem honrado, crente, instrumento de Deus, e os filhos rebeldes. E o sacerdote Eli educou Ofni, Finéias e Samuel. Aí, nesse contexto dos três, Samuel dá certo e Ofni e Finéias dá errado. Mas eu tenho certeza que o ensinamento foi o mesmo. Eu trago um contraditóriozinho para nós refletirmos, por quê? Quem destruiu a vida do sacerdote Eli foram os filhos. Mas não foi o filho de criação. Que aí nós temos o filho adotivo, né? Que Samuel era o filho adotivo. Profeta, né? É isso. Hoje é sócio-afetivo, né? É um filho Filho sócio-afetivo. Lá é sócio-afetivo espiritualmente falando. E aí nós temos Ofni e Finéias. E aí Ofni e Finéias, Deus fala com Samuel. Uma criança, olha que coisa, uma criança repreendeu um adulto. Então tem pessoas que nascem com um propósito de Deus. É para ser instrumento de Deus, não vai ser outra coisa. Exemplo, quando nós lembramos de Manoá, o pai de Sansão, em que já vem a informação, olha, esse que vai nascer separado. É separado. Zacarias. Nós temos outros como Jesus, né? Que nasceu, Jesus significa homem, Cristo Deus, Deus dentro do homem, Jesus Cristo, está aí o significado, para quem não sabia. Então nós observamos o seguinte, que existe um mistério, exemplo, nessa questão do ensinamento de quem vai obedecer. Eu não estou entrando pelo caminho da premeditação, como é? Que tem essa predestinação, me perdoe isso. Não estou entrando por esse caminho da predestinação, mas que realmente nós devemos fazer a nossa parte, sermos rígidos na correção, né? No momento de corrigir, tem que corrigir mesmo, porque na Bíblia está escrito que Deus bate e açoita todos os filhos, aqueles que ele ama, né? Os filhos que Deus ama, ele repreende. E é um caminho complicado, mas possível de trilharmos por ele. Possível. Muito bom o senhor falar isso, pastor, porque traz humanidade. Traz humanidade e também desperta em todos nós a necessidade de termos empatia uns com os outros. Você vê, eram os filhos do profeta Eli, um grande profeta. E os filhos dele eram rebeldes, estavam fazendo coisas terríveis, saqueando o templo. Vamos dizer em palavras mais simples, roubava a igreja. Isso acontece hoje? Acontece. Sim. Acontece. Nos dias de hoje. Os filhos de Samuel também fizeram a mesma coisa. Então, assim, a gente não pode julgar ninguém. Não pode. Né? Nós não temos esse direito de julgar. Então, é importante nós, enquanto seguidores de Cristo, se lembrar constantemente do que o Mestre disse, né?
a não nos é dado julgar, mas tão somente cumprir a lei. Então a gente não pode olhar o que o filho do pastor está fazendo. Tá vendo por que eu não vou na igreja? Porque lá eles roubam. Como o filho do pastor gerencia a igreja. Deus deixou de ser Deus quando isso aconteceu lá no passado? Não. Como ele não deixou de ser Deus hoje, mesmo as mesmas iniquidades e pecados se repetindo. Porque, no fundo, a natureza humana continua pecaminosa. Existe aquela passagem conhecida por todos nós: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas vezes essa verdade é ofuscada, porque o vento assopra onde quer, ouve-se a sua voz, porém não se sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são aqueles que são nascidos de novo, que nasceu de Deus, né? Em Romanos capítulo 8, no versículo 14, existe lá que as pessoas guiadas pelo Espírito de Deus. Quem é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Então, o que acontece? Nós ensinamos, mas essa condução feita pelo Espírito Santo, particular na vida de cada um, nós precisamos orar para que isso aconteça na vida dos nossos filhos. O pai, ele, com toda a sua força, ele não consegue levar o Espírito Santo para dentro da criança. Vai existir o processo de conversão. Uhum. Eu acredito que tem que ser dessa forma. Eu, conversando com minha sogra e com familiares, que eu tenho sobrinha, eu tenho meu filho, então eu falo o seguinte, que nós não podemos obrigar a criança a ser crente. Eu não posso chegar em casa e falar, você vai ser crente. Não, eu vou ensinar a Bíblia. A criança, em púbere, nós ainda temos o controle, mas quando chega no púbere, que a criança atinge a puberdade, a partir daquele momento ali, a criança já vai ficar mais solta, tem os amigos, os colegas de escola, e nós vamos ensinar o que é certo, o que é errado, mas nós não podemos que, de certa forma, observe, eu não era crente, eu não era evangélico, eu não tinha vontade de ler a Bíblia. Quando criança, eu já esculhambei pastores. Teve um amigo uma vez, eu vou deixar, ele me autorizou a falar o nome, esse eu vou falar o nome. Tô dando risada porque ele me amava pastor e hoje é pastor. Não é brincadeira, eu trem desse. Né? Eu tenho um amigo que um instrumento de Deus, o nome dele é Júnior, né? Eu não vou falar o sobrenome, mas Júnior, que certa vez ele entrou na Igreja Universal, ele falou, fica olhando o que eu vou fazer. Nós éramos criança, né? Quando ele entrou, ele saiu derrubando as cadeiras, aí o pastor gritou, ô demônio, pega! Ele saiu correndo, dando risada, mas eu era desse nível, assim, de andar com ele, que nada. E teve um momento que veio uma missionária do estado de São Paulo, que foi um instrumento de Deus na vida do Júnior. Ele se converte e acontece a minha conversão. E como foi a minha conversão? Alguém pregou o evangelho para mim? Não. Alguém chegou para... Não. O Júnior, eu andava com ele, nós já treinamos capoeira, boxe. Então, éramos desse grupo... mais elétrico, energizado, tal, de banda, de shows, banda de forró, banda de pagode. Já fui dono de banda de pagode, de tocar em festas de restaurante, baile. Então, nós tínhamos essa vivência. E aí, quando eu vi Júnior aceitando Jesus, olha a minha conversão como foi. Eu falei, rapaz, se ele aceitou Jesus, é verdade mesmo. Então, eu olhei para o Júnior e falei assim... eu não acreditava nesse negócio de crente, não. Mas Júnior, porque a missionária orou por ele na época, Deus revelou tudo que estava acontecendo, falou dos livramentos. E aí, quando ele se converte, que ele veio falar isso comigo, eu falei, Júnior, você está mexendo com esse negócio de crente agora? Você está ficando doido? Ele falou, não, Marcelo, eu sou mesmo. Eu falei, o quê, rapaz? Que crente o quê? Você estava na banda de pagode com isso, não sei o quê. Ele falou, não. Aí eu falei, Júnior, então é verdade mesmo esse negócio aí. Certa vez eu fui na casa de um tio dele, ele foi orar pelo tio, né? E ele já batizado no Espírito Santo, eu ainda estava dando os primeiros passos, ele foi primeiro, e aí ele foi tomado no ato de profecia, quando a pessoa começa a orar e fala assim, assim diz o Senhor.
eu sou o Senhor teu Deus. Aí começou a profetizar, né? E eu fiquei olhando, eu não conhecia aquilo. Quando acabou a oração, eu falei, Júnior, você tá ficando doido? Você disse que tu é Deus, moço. Que eu não conhecia a Bíblia, não entendi. Aí foi quando eu conheci um missionário, que o nome é seu Vanderlino, eu deixo aqui registrado, que Deus o abençoe onde ele estiver. Amém. E assim, mas a fé e o escudo, a espada, o capacete que nós carregamos hoje tem uma história. E a minha não foi de que minha mãe falou, leia a Bíblia, ore, observe, olha que coisa. Então, assim, foi um ensinamento. Minha mãe, professora, meu pai, que Deus levou, aceitou Jesus antes do óbito, ele aceitou Jesus, mas me ensinaram o caminho certo. A ser um homem de bem. E agora, olha como acontece de eu estar aqui agora. Certa vez em Feira de Santana, eu passei perto da igreja, tinha um cidadão pregando o evangelho e gritando, né? Que lá em Feira de Santana, gritando sem microfone. Eu não aguentei, não. Eu parei na frente daquele cidadão e comecei a dar risada na época e falei assim, ó, esse cara é doido, não tem jeito, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, eu profetizo, isso aqui eu ouvi, que o próximo a pregar na praça vai ser você. Aí, alguns anos depois, eu fui para a praça pregar o evangelho. Criticou o pastor. E eu lembro disso até hoje. Eu falei, não é que um trem pegou mesmo, né? Deu certo, mas é uma bênção. Qual é a informação que eu trago? Não adianta a mãe, o pai ficar preocupado com o filho chegar um exemplo, pai, vai ter uma festa em tal local, o que vai ter lá? Banda de pagode, exemplo. Aí, como é que nós crentes vamos nos comportar? Chega uma certa idade, eu vou dizer não, tranca dentro de casa. E aí? O que a gente faz? Exemplo, eu não sou crente hoje, então nós temos que orar pedindo a Deus para proteger. E chega a uma certa fase que nós devemos respeitar. Exemplo, olha como é difícil. Uma mãe crente tem uma filha. Aí muitas vezes de uma igreja que tem uma doutrina pesada. E a filha quer usar biquíni. E a família de uma igreja que tem uma doutrina pesada, a igreja proíbe, diz que é do diabo. E agora? Como essa mãe vai fazer o quê? Vai dizer assim, não vá, não participe. E aí? Chega um momento que quantas crianças que abandonaram os pais, evadiram-se de suas casas e se perderam por causa de uma tentativa de prisão domiciliar. De tentar ir pela própria força, né? E esquecer que o domínio, o controle sempre pertence a Deus. E muitos pais esquecem que nós só somos mordomos, né? Os nossos filhos são de Deus. Amém, graças a Deus. E quando a gente entende que se eu quero o bem do meu filho, Deus quer muito mais. O filho pródigo. Deus quer muito mais. Então Deus sempre vai marcar, Deus vai guardar. Minha função como mãe é ensinar. Enquanto está pequeno, cresceu, fez suas escolhas, a minha função agora é orar. Para que Deus guarde, para que Deus livre. Porque assim como eu quero que meu filho se converta, que meu filho se livre do mal, Deus quer muito mais. Então, quando eu entendo isso, né, eu digo isso por experiência. Eu tenho um irmão que toma da 1 a 51. Eu falo com ele, meu filho, o que eu posso fazer por você hoje é orar para que Deus lhe guarde e lhe livre onde você estiver. E marque o encontro com você como marcou com Paulo, como marcou com Zaqueu. Aí, o apóstolo A minha função é essa, é orar, para que Deus marque o encontro. Porque, como o senhor falou, se o Espírito Santo de Deus não fizer a obra na vida da pessoa, não adianta. Então, muitos pais querem forçar os filhos a terem uma vida religiosa, que a realidade é essa, é uma vida religiosa. Então, o que é que eu falo, por exemplo, o que é que eu costumo fazer com o meu filho hoje de 11 anos? Ensinar ele a amar a Deus. Amém. Entendeu? Porque se eu ficar só presa a esse negócio, tem que ir para a igreja, tem que fazer isso. Eu estou ensinando meu filho a ser um religioso. Quando ele crescer mais, que vier as influências, ele vai fazer porque ele não amou. Se ele não aprender a amar a Deus, ensinado a amar. Isso, ele não vai fazer por amor, né? Ele está fazendo por obrigação. Então, quando vier as tentações, ele não vai resistir. Ele não tem base. É o amor. Entendeu? Então, é verdade. Quando ele aprende a amar a Deus, quando ele vê o exemplo da gente amar, servir a Deus por amor, né, entendendo que servir a Deus é um privilégio, eu sempre falo com ele, meu filho, servir a Deus é um privilégio.
Então, quando eu vou incutindo isso na mente dele, que nós, seres mortais, tão imperfeitos, se ter o privilégio de servir a um Deus tão grande, tão poderoso, que é dono de tudo e de todos, que pode tudo. Então, sabe, Letícia, então amanhã, depois, se ele crescer e se desviar, só posso orar por ele. Mas que ele foi ensinado Sim. a amar, né? Porque não adianta querer ficar reprimindo, não pode, não faça isso, não. E aproveitando esse gancho da Jamile, sobre a importância, né, de os pais, e aqui especialmente a gente está falando, dando um enfoque na figura masculina, como um pai, Pastor Marcel, pode ensinar o filho a amar a Deus, a temer a Deus, a viver os princípios. Eu queria que o senhor fizesse uma fala, e aqui a gente já vai meio que caminhando para o final, passa muito rápido toda vez que a gente começa a falar. Mas eu gostaria muito que o senhor trouxesse esse direcionamento para os homens que nos assistem. Às vezes é um homem que nunca pegou na Bíblia, que nunca pegou na palavra, mas que tem isso que os pais do Senhor ensinou, que tem temor, que tem reverência, que tem os bons princípios, mas ele quer que o filho dele seja melhor e experimente desfrutar o que a palavra, o que ele não teve talvez oportunidade. Como seria um caminho para um pai colocar o filho nos caminhos do Senhor? O apóstolo Paulo escreveu dizendo o seguinte, que quem é casado, quem é solteiro, pode dedicar 100% do seu tempo ao Senhor. O casado, ele dedica 50% à família e 50% a Deus. Eu fico em Eclesiastes capítulo 3, que é um tempo determinado para todas as coisas. Eu acredito que um pai ele deve curtir o filho, né? Aproveitar todos os momentos, seja durante um futebol, uma pesca, brincar. O meu filho lá, o meu filho tem uma brincadeira que ele fala Lego, não me pega. É um negócio bonito. Exemplo, hoje meu filho com 3 anos de idade, eu não consigo chegar para ele ficar parado, eu ler a Bíblia e explicar, ele ainda não tem essa paciência. Eu falo assim, vamos orar, ele não, vamos brincar de Lego, não me pega. Então, eu acredito que vai chegar uma fase em que ele vai ouvir, vai parar, vai entender. É nesse momento que eu pretendo e peço a Deus que eu não leve apenas a palavra. O apóstolo Paulo disse, eu não vim ter convosco com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas eu venho em demonstração de poder, de espírito, de virtude, de poder. Então, o que acontece? Eu quero que meu filho tenha essa experiência. Exemplo, certa vez estávamos subindo o monte para orar, eu, Júnior, alguns outros irmãos, né, Júnior Góes e outros irmãos. E quando estávamos à noite, veio uma luz do tamanho de um dedo, pequenininha, quando chegou na frente da gente, abriu e fechou de vez assim. Foi uma experiência. Outro dia nós subimos o monte para orar e começou a chover. Nós demos a mão, era eu, Júnior, tinha outro irmão, não lembro o nome, quem era, e choveu forte e a chuva não atingiu. Parece que Deus colocou um guarda-chuva, não tinha árvore, não aconteceu mesmo. Parece, então, isso que eu digo. Eu falei parece, aconteceu de verdade. E nós, olha, minha roupa não está molhada, choveu, tal, Deus protegeu, Deus nos protegeu. Então, assim, eu quero que meu filho tenha essa experiência, que a experiência que Ezequiel teve. Eu vou orar a Deus para acontecer o que aconteceu na vida de Samuel. Olha, a palavra de Deus não tinha sido revelada a Samuel e Deus chamou Samuel. E ele pensou que era Eli. Eu até brinco com isso, dizendo que Deus imitou a voz de Eli, talvez para não assustar Samuel. Que ele levantou e falou lá, o Senhor me chamou? Não. Na terceira vez, já sei, é Deus que está te chamando. E a Bíblia ensina que a palavra de Deus não tinha sido revelada, ele não conhecia a palavra de Deus. Então, olha que coisa linda, é isso, eu vou orar para acontecer isso na vida de meu filho, dele dormir e acordar desejando orar, com vontade de ler a Bíblia, com vontade de ser crente, com vontade de ser cheio do Espírito Santo. Então é muito mais do que os exemplos, porque muitas vezes nós falhamos, o pai pode falhar e a mãe também, mas a Bíblia não falha. Então eu oro para que o meu filho, o seu filho
E todas as crianças, o filho de você que está assistindo agora, está ouvindo esta palavra, eu oro em nome de Jesus para que Deus o levante na mesma unção que levantou o profeta Ezequiel nas visões celestiais, na mesma unção que levantou Samuel como profeta e juiz naquele tempo. E eu oro para que esta palavra chegue no seu coração e tenha uma palavra bonita que antes que fosse formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia, e que isso aconteça na vida de todas as mulheres que desejam ter um filho e que ainda não tiveram, mas Deus já conhece, já abençoou e vai ser ministro em nome de Jesus. Amém. E é com esse encerramento lindo, com essa palavra linda, que Deus nos disse que desde o ventre da nossa mãe Ele já nos conhece. É que nós encerramos este programa agradecendo o senhor, pastor Marcel, por compartilhar tanta sabedoria, compartilhar a humanidade, inspirar outros homens para que possam se colocar na posição de pai, na posição de referencial, de testemunho para as futuras gerações. Que Deus abençoe grandemente a família do Senhor e que Amém. o Senhor possa realizar esse sonho, ver, né, essa promessa do Senhor acontecendo também dentro de sua casa. Amém. Que Mateus ele possa desfrutar dessa visão maravilhosa da revelação da glória de Deus. Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço por estar aqui, porque eu estou diante de duas mulheres de Deus. Amém. Dois instrumentos do Espírito Santo, que faz com que o nome de Deus seja mais uma vez glorificado. Amém. Toda honra e toda a glória a Ele, hoje, sempre, eternamente. Amém. Amém. Graças. Deus abençoe tua semana. Amém.